Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bora pra cima. Tacar fogo na seara dos filistas. Abra aí sua Bíblia. Obadias. Hoje vamos ler o versículo do 15 ao 17. Provavelmente a gente só vai falar do 15 e o 16. O 17 vai ficar para o próximo vídeo, mas vamos ler, né? Por via das dúvidas. Mais uma vez, esse é um projeto muito simples e objetivo, a qual eu estou elaborando aqui, onde você lê o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Para você ter uma ideia, já tem a segunda carta de João, o tema distração, a terceira carta de João, o tema fé, tudo já pronto. E agora estamos no terceiro nível, trabalhando aqui o livro de Obadias. Fechou? Então bora para cima. Não tem mais do que reclamar da desculpa. Ai, Lucas, eu não consigo ler a Bíblia. Eu te dou o método e se tiver faltando entendimento naquilo que você está lendo, eu estou aqui fazendo vídeo ainda para te ajudar, tá bom? Então bora para cima. Abra aí. Sua Bíblia. Livro de Obadias. Então você que queira caminhar na Bíblia juntamente conosco, só cair para dentro. Bora para riba. Obadias, versículo 15, 16 e 17. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. 16. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, engolirão e serão como se nunca tivessem sido. 17. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Tá bom? No vídeo anterior nós trabalhamos o versículo 12, o versículo 13. No versículo 12 diz assim, mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Então veja bem, aqui que está explícito no versículo que Esaú, os edomitas, se alegravam com a derrota e a queda do próprio irmão, tá? Então, Edom estava por cima e por isso estava se sentindo demais, achando que nunca ia acabar esse reinado deles, e Judá estava por baixo. E uma das coisas que a gente aprendeu aqui é que intimidade com Deus não é medida pela posição material, mas sim pelos frutos e caráter. Deus fica extremamente irado quando vê o irmão se alegrando, porque outro irmão caiu. Aí nós citamos também um fato que aconteceu no dia 29/5/2019, foi o pastor de Timbaúba que mata outro a facadas e pedradas porque perdeu um debate. No dia 20/1/2016, em Vitória da Conquista, pastor Edmar manda matar membros por saírem da sua igreja. Tá bom? Inclusive, eu falei no vídeo passado. Aí entramos no versículo 13. E aqui eu também já dei uma dica sobre diversas traduções que podem te ajudar a entender melhor a Bíblia, tá? Algumas expressões da Bíblia. Um exemplo.
O versículo 13, na parte final dele, você vai ver a expressão nem estender as tuas mãos contra o seu exército, na João Ferreira de Almeida. É isso que vai estar escrito. Na NVT, essa mesma expressão, nova versão transformadora, vai estar escrito assim: não devias ter roubado a riqueza deles, ou seja, um irmão roubando a riqueza de outro irmão. Percebe que em uma tradução fala exército, tá? Tuas mãos contra o seu exército. Já na tradução NVT fala não deveria ter roubado, ou seja, colocado a mão na riqueza deles. De quem? Do próprio irmão. Aí vamos para NBV, que é a Nova Bíblia Viva. Vocês enriqueceram à custa de seus irmãos. Então percebe que dá já uma esclarecida boa. Um que roubou, aí daqui a pouco a outra tradução vem falar: vocês enriqueceram à custa de seus irmãos. Olha que coisa interessante. Um irmão enriquecendo à custa de outro. Um irmão se aproveitando da fragilidade de outro para se enriquecer. Como a Bíblia é atual, né? Como a Bíblia é atual. Beber um gole d'água. E aí vamos entrar agora no versículo 15. Ó, versículo 15. A expressão: como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Perceba que o versículo ele está falando de uma plantação e colheita. Você se lembra que eu havia falado que o livro de Obadias, o principal ensino dele é que o ser humano colhe aquilo que ele planta? Esse é o principal ensino de Obadias, tá bom? Do livro de Obadias. E olha o versículo 15, ele resume muito bem isso, o 15 e o 16. Só que no 16 eu vou falar outra coisa. No 15, olha aí a expressão, hein? Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Perceba? Uma plantação e uma colheita. Vamos para um outro texto da Bíblia, só para fortalecer essa ideia e reforçar essa ideia ainda mais aí dentro de você. Provérbios 11, 17. Olha que coisa linda. Provérbios 11, 17. Abra aí. Vamos aprender. Uma pregação é sempre bom você estar acompanhando na Bíblia, na palavra de Deus. Olha do jeito que está escrito. Na João Ferreira de Almeida está assim, ó. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Na Bíblia Viva, na NBV, Nova Bíblia Viva, está escrito assim: o bem que você faz a uma pessoa está fazendo a si mesmo. O mal que você faz a alguém está ferindo a si mesmo. Perceba que o versículo deixa claro que o seu próximo é a sua própria alma. O bem que você faz a ele ou o mal que você faz a ele, o mais atingido é você. Que lição, hein? Que lição de vida. Lição prática. Ah, se todo ser humano refletisse nisso diariamente. Vamos para outro, vamos fortalecer essa ideia. Essa ideia é muito boa. Colossenses, capítulo 3, versículo 25.
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 25. Olha o que está escrito. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Que coisa linda, hein? Seu próximo é você mesmo. O que você faz por ele será feito a você. E aí a gente olha esse mesmo princípio no livro de Obadias, versículo 7. Olha só, os próprios edomitas, como que eu posso dizer? Os próprios edomitas colhendo aquilo que plantaram. No próprio texto vai mostrar. Olha o versículo 7. Todos os teus confederados te levaram para fora dos seus limites. Aqui já está falando dos edomitas, tá? Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Perceba que eles acabaram levando como colheita aquilo que plantaram contra o seu próprio irmão, alguém próximo. Quem fez isso com eles? Pessoas próximas. Provérbios 26, versículo 27. Provérbios 26, versículo 27. O que faz uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. E quando o texto está dizendo sobre revolver uma pedra, está falando de gente que revolve pedras para prejudicar outro. É só seguir o contexto do texto, seguir o contexto do versículo. Se no 27 o início dele está dizendo, o que faz uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Ou seja, revolver uma pedra para prejudicar outra pessoa. Revolver uma pedra para ajudar aquele que está levando como consequência aquilo que ele mesmo plantou. Eita! Por isso que é muito perigoso demais você ajudar quem Deus está tratando. Peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus, tá bom? Que não é todas as pessoas que merecem ser ajudadas. Às vezes é um tratamento de Deus, tá bom? Ponto, vamos colocar um pouquinho isso aqui de lado. Não é todas as pessoas que merecem ser ajudadas, tá bom? Mas vamos voltar para o nosso tema. Tudo que você faz pelo próximo, você está fazendo a si mesmo. Não se esqueça desse princípio jamais na sua vida. Nunca se esqueça. O que você fizer pelo próximo, bem ou mal, mais beneficiado é você, ou o mais prejudicado é você. Pode acreditar na justiça divina. Ela não falha. Ela não falha. E vamos trabalhar ainda mais, tá bom? Esse negócio de o que planta, colhe. Porque o versículo 15 e o 16 falam disso. Porém, no 15, eu quero abordar, enfatizar, esclarecer para você que o seu próximo é sua própria alma. Todos nós estamos interligados.
Todos nós. Então, quando eu faço bem a alguém, é tipo como se fosse um egoísmo bom, sabe? Por que você ajuda o próximo? Porque eu também, eu quero me sentir bem. Eu quero ser ajudado. Então é muito simples. Eu vou ajudar o meu próximo porque o mais beneficiado sou eu. Eu não vou prejudicar o meu próximo porque o mais prejudicado sou eu. Siga esse princípio de vida. Que Deus possa colocar na sua mente esse princípio de vida. Que a gente sempre pense 1000 vezes antes de praticar alguma maldade contra alguém. Que a gente pense 2000 vezes antes de praticar alguma maldade com alguém. Sabendo que tanto a nossa bondade quanto nossas maldades estão sendo contabilizadas. E mais cedo ou mais tarde, as consequências, elas vêm. Então que essa lei espiritual de plantação e colheita esteja sempre em sua mente. Tá bom? Vamos para o versículo 16. Versículo 16. Porque como vós bebestes, no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Perceba que Deus ele coloca aqui no versículo 16 a palavra beberão ou bebestes. E é interessante que, de fato, os edomitas e as nações beberam em Jerusalém, zombando da cidade, menosprezando a cidade. Isso aconteceu mesmo. E aí Deus pega esse fato deles, de eles estarem bebendo no Monte Santo, na cidade de Deus, e ele fala assim, ó, já que vocês beberam no monte da minha santidade, na minha casa, assim beberão de contínuo. Olhe só como a consequência é mais severa. Porque vocês beberam, as nações também beberão. Mas não vai ser feito uma vez ou outra como vocês fizeram. Não. Vão beber até acabar com vocês. Vão beber de contínuo. Olha o que está no texto. Vão beber de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Repito, como todo o livro está falando de plantação, colheita e destruição total dos edomitas, de novo, eu faço você se lembrar. Os edomitas não existem mais. E serão como se nunca tivessem sido. Tá, irmão Clébio, se esse beberão aqui tá falando do quê? Aponta esse beberão aqui. Já que vocês beberam na minha casa, já que vocês beberam no meu território, zombando, menosprezando, assim beberão de contínuo todas as nações. Vocês vão beber também o cálice da minha ira. Porque esse beberão aqui, quando você vai estudar o versículo 16, pode ser aplicado tanto à ira de Deus naqueles momentos, como também a uma ira futura. Porque aqui está falando do cálice da ira de Deus. E já já a gente vai falar quem foi que bebeu esse cálice. Gênesis capítulo 9.
Olha só, Gênesis 9. Estamos falando sobre plantação, colheita, tá? Paciência de Deus e juízo. A gente vai falar nesse versículo 16 sobre essas duas coisas. Plantação, colheita, paciência e juízo. Fechou? Olha Gênesis, capítulo 9, do 13 ao 17. Gênesis 9, do 13 ao 17. Irmão, presta bem atenção nesses versículos que eu vou passar para você aqui. Algo de interessante, mas nunca você vai olhar o arco-íris da mesma forma. E é lógico, quando eu falar arco-íris, não é porque eu estou pegando a palavra íris e adorando um outro Deus. É porque se eu falar a palavra arco, talvez você não entenda muito bem. Já falo arco-íris, que é para você entender de que arco que eu estou falando. Ó, mas nunca você vai olhar o arco-íris da mesma forma. Quer ver? Vou te provar. Olha o versículo 13, é do 13 ao 17. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Agora, olha os detalhes no 14. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, só uma pergunta. Repara bem que o dilúvio tinha acabado de acontecer, beleza? Então, se o dilúvio acabou de acontecer, antes da água vir para a terra, o que Deus fez? Deus encheu as nuvens de água, correto? Para as nuvens virem e desabar sobre a terra. Então, de uma certa forma, a ira de Deus estava sendo acumulada nas nuvens, tá bom? Porque ele estava acumulando de água, e depois ele mesmo soltou, desabou essas águas na terra, e aí começou a vir o quê? O dilúvio. Perceba algo semelhante agora. Ó, o meu arco, o 13, tá? Eu vou voltar de novo, o 13 para você entender melhor. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Sinal. 14. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, ó o comportamento parecido de Deus. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Olha o 15. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais, olha que detalhe, em dilúvio para destruir toda a carne. Pera, observe esse texto. Deus está falando que a ira dele ia se acumular nas nuvens em forma de água. E aí, quando ele estivesse pensando em desabar de novo essa água lá na terra, o que ele ia ver? O arco. O arco-íris. E aí, quando ele visse esse arco, a misericórdia dele, o concerto que ele fez, a palavra que ele disse, ia ter que sucumbir. Ia não, tem que sucumbir toda a ira, raiva, que ele estava prestes a derramar na terra novamente. Então, por causa do concerto de Deus, por causa da aliança, Deus escolheu não destruir a terra mais, por causa
do pecado. Lógico, não quis destruir a terra em águas. A mecânica funciona mais ou menos assim, só para você entender melhor, tá bom? O ser humano peca. Isso chega nas narinas de Deus. Chegou nas narinas de Deus, ele acumula água nas nuvens. Aí quando tá muita água acumulada, por causa, olha a mecânica, pecado, ira de Deus, água acumulada nas nuvens, aí Deus pensa em derramar na terra, o que ele vê? O arco. E aí a sua misericórdia tem que ser maior do que a própria ira. A própria paciência de Deus. Meu Deus do céu, que forte. Irmão Clássico, por que você falou que mais nunca a gente vai olhar para o arco da mesma forma? Muito simples. Porque sempre quando aparece o arco, de acordo com esse registro, Deus pensou em mandar dilúvio na terra. Naquele dia, mais uma vez, Deus pensou em destruir. Naquele dia, mais uma vez. Mas por que ele não fez? É ele mandando uma mensagem pra gente. A maior prova que eu amo vocês é porque hoje eu pensei em destruir vocês, mas a minha misericórdia é maior do que a minha própria ira. Então, quando aparecer o arco-íris, saiba, naquele dia a terra iria ser destruída. Mas Deus teve que engolir a sua própria ira, dando lugar à sua misericórdia. Oh, glória. 16. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. 17. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então fica de lição para a gente que no dia que apareceu o arco-íris, você se lembre, hoje Deus ia destruir a terra, mas ele teve que engolir a própria ira e mostrar que sua misericórdia é maior do que a própria ira. Aí tá aí você, ó. Não quer aguentar desaforo nenhum. Vive fazendo o que quer, pensando o que quer, ninguém manda em você, né? Então Deus é o nosso maior exemplo. Muitas vezes ele tem que sufocar a própria ira para mostrar que sua misericórdia para com a vida humana é bem maior. Qual a lição? Exercite a misericórdia um pouco mais, meu irmão. Para de só dar lugar à ira. Se até Deus prova que sua misericórdia é maior do que a própria ira, por que você vive irado? Vamos continuar? Lembre-se, plantação, colheita, paciência, juízo. Vai ter um dia que a terra não se acabará mais em água, mas vai ter um dia que a ira vai ter que vir à tona. Não vai ser sempre que Deus vai ficar mostrando essa misericórdia. Vamos continuar? Gênesis 15. Versículo 16. Está escrito assim, ó. A epígrafe do texto diz: Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. No versículo 16 do capítulo 15. Olha que coisa interessante, que detalhe interessante para você guardar. E a quarta geração tornará para cá. Ponto e vírgula. Olha o detalhe. Porque a medida
da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Peraí. Quer dizer que Deus está medindo? Quer dizer que Deus mede injustiça? Quer dizer que de alguma forma Deus está medindo as coisas que são feitas? Guarda esse detalhe, meu irmão. Quando a Bíblia fala que nada e nem ninguém ficará impune, pode acreditar, nada e nem ninguém ficará impune. Guarda esse versículo. Daniel capítulo 5, do 24 ao 31. Daniel capítulo 5, estamos acabando já, tá? Já está em 30. Quando eu fizer assim, ó, é porque eu não estou conseguindo enxergar o tempo, que ele fica bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo. E embaixo tá bem branquinho. Aqui. Aqui, ó. Aqui. E tá branco, tá com esse quadro aqui, ó. Bem em cima do tempo. Aí eu não consigo enxergar direito mais ou menos em quantos minutos está. Aí eu tenho que deixar um fundo preto assim, ó, ou escuro, para poder enxergar. Bora lá. Daniel capítulo 5, do 24 ao 31. Ó, então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura, 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. 27. Tekel, pesado, guarda isso aqui, meu irmão. Pesado foste na balança e foste achado em falta. 28. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. 29. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. 31. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Só dois detalhes para você não se confundir. Medo aqui não é um sentimento, tá? Não é um sentimento, só para você não ter dúvida. Outra coisa, o nome de Daniel aqui na Babilônia era Beltesazar. Então não confunda com esse rei. Também é muito parecido, Belsazar. Então de Daniel, Beltesazar, o dele, Belsazar, tá? Repara bem que ele nem crente era. Não servia ao Deus verdadeiro. Muito pelo contrário, ele zombou do Deus verdadeiro aqui. O que eu acho interessante, eu não vou contar a história para não estender mais, já estourou o tempo. O que eu acho interessante é que o próprio Deus, ele deixa claro que tinha uma balança para o não crente. A gente acabou de ler Gênesis 15:16, né? Tinha uma medida para os não crentes. Aqui tem uma balança para um não crente. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Só uma pergunta. Se tem uma balança para o não crente, se tem medida para o não crente, imagina para o crente. Imagina para você, crente. Você acha mesmo que Deus não está te medindo? Sua vida espiritual, sua intensidade, suas prioridades, o que você fala, o que você pensa, o que você sente, o que você olha, o que você faz,
para onde você vai, aonde anda, o que come, o que ingere, o porquê faz o que faz, quais são suas motivações. Será que não é algo para a gente refletir de uma forma profunda? Se tem uma medida para o não crente, se tem uma balança para o não crente, o que faz você pensar que Deus não está medindo você? Você sabia? Eu estou falando aqui do cálice da ira de Deus. Plantação, colheita, paciência, juízo. Você sabia que Jesus bebeu esse cálice, né? Não é à toa que ele suou gotas de sangue, porque sua estrutura física não estava suportando. Só que esse mesmo cálice um dia será derramado na humanidade. E os homens vão pedir para morrer. E a morte fugirá deles. Porque Deus vai deixar eles em estado de tormenta. A colheita da humanidade. Por ter se afastado de Deus e zombado. E deixa eu te explicar um outro lado da cruz, que às vezes é pouco falado. Quando você olha para a cruz, você vê o amor do Pai pela humanidade. Por quê? O Pai moeu o próprio Filho por amor à humanidade. Só que não se esqueça, essa mesma prova de amor também será usada como prova de juízo e julgamento. Porque quem aceita o Filho tem a vida. Mas quem rejeita o Filho não tem a vida. Mas sobre eles habita a condenação. Então, do mesmo jeito que a cruz mostra o amor de Deus, quem rejeita o Filho, a cruz, vai beber do cálice da ira de Deus. Por isso que eu lhe faço essa pergunta hoje e encerro esse vídeo. Como está a sua medida diante de Deus? E essa pergunta é para crentes e não crentes. Crente, primeiro você, como está a sua medida diante de Deus? Como está a sua vida? Como está a sua mente, sua alma? Você está em comunhão com Deus de fato? Ou só busca Deus quando dá? Você está em comunhão com Deus de fato ou trata Deus como um amuleto? Que quando está sem dinheiro, as coisas estão muito difíceis, você corre para Deus. Aí depois, quando a vida alivia, você esquece dele de novo. Aí a vida aperta, você lembra e corre para ele. As coisas aliviam, você larga ele de novo. Você está pensando que Deus é um amuleto? Como está a sua medida diante de Deus? Reflita. E agora para você não crente. Provavelmente você já ouviu muitas vezes que Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ele te ama e te ama mesmo. A maior prova é que ele morreu por você na cruz do Calvário. Só que se você não se posicionar e se você não se entregar a ele, essa mesma cruz que foi pregada para você em forma de amor, essa mesma cruz e esse mesmo filho que foi pregado para você em forma de amor, essa mesma cruz e filho vai ser pregado para você um dia em forma de juízo e cálice da ira de Deus. Então você que está vendo esse vídeo
Hoje. Hoje é o tempo de se posicionar. Eu não sei o seu dia de amanhã, você não sabe o seu dia de amanhã, Deus sabe. Então, só por Ele saber, já é bom você se posicionar hoje. Não por medo, mas por prazer e reflexão. Ele fez tudo por você. Então, não deixa a cruz e o Filho, que são o maior símbolo da misericórdia e amor de Deus, se transformarem em cálice da ira e juízo sobre você. Amém? Bora para cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia, é importante demais. Sorriso de crente e Deus lhe bendiga. Próximo vídeo, a gente continua no 17. Se lembre, é só ler o capítulo, eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo.